Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar sobre os artrópodes. Nosso grupo, que é composto por mim, Daniele, pela Débora, a Giovana, Camille e a Sara. Vamos lá então? Características gerais dos artrópodes. Os artrópodes possuem segmentos, apêndices articulados, como patas, antenas, asas. E a palavra artrópode vem de artros, articulação, e podos, pés, que se refere aos apêndices articulados do animal. Também é caracterizado por possuir um exoesqueleto quitinoso, um esqueleto externo feito de quitina. Qual é a função do exoesqueleto quitinoso? Ele protege contra artritos, patógenos. Patógenos seriam doenças que poderiam ser causadas nos animais. Também protege contra predadores e variações no meio ambiente. Também é responsável por dar suporte estrutural e forma ao corpo do animal. Algo que caracteriza muito bem o exoesqueleto quitinoso é que, por ele ser feito de quitina, ele acaba sendo muito resistente. E quando o animal cresce, esse exoesqueleto não cresce junto ao animal. Por isso ocasiona a muda ou equidise, que é a troca de corpo do animal, como se pode observar na imagem ao lado. Agora vamos para o próximo slide. Falaremos agora sobre as divisões que tem entre os artrópodes. As principais divisões são os insetos, os crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Falaremos especificamente sobre cada uma delas nos próximos slides. Olá, eu sou a Camille e eu vou falar dos insetos. Os insetos são animais invertebrados e artrópodes, e eles representam o grupo com maior diversidade entre todos os animais do planeta. São cerca de 950 mil espécies conhecidas. E algumas de suas características são o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas, um par de antenas, um par de olhos compostos e peças bucais aparentes. Já a sua alimentação, ela pode ser herbívora, carnívora e onívora ou hematófago. Quando o inseto é herbívoro, ele se alimenta de plantas, vegetais, folhas, frutos. Quando carnívora, de outros insetos ou até mesmo outros artrópodes. Onívora se alimentam de ambos e hematófagos se alimentam de sangue. A sua reprodução é sexuada. As espécies são dioicas, ou seja, com dois sexos separados. O macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, que são armazenados e depois são fecundados. Portanto, a fecundação é interna. E o habitat dos insetos, a grande maioria vive em ambientes terrestres, sobre ou sob o solo, ou em ambientes aquáticos, sobretudo em água doce, sendo raramente encontrados em mar aberto. Citando aqui alguns exemplos de inseto que são comuns vermos no nosso dia a dia, temos a formiga, o besouro, a borboleta e a mosca, entre outros inúmeros exemplos. Agora falando da importância dos insetos para o nosso planeta, temos polinizar e dispersar sementes de inúmeras espécies de plantas, participar da decomposição de restos de animais e vegetais e da limpeza de carcaças, servir de alimentos para diferentes espécies, incluindo nós seres humanos, produzir produto de valor econômico como mel, própolis e a Agora, eu, Débora, irei falar sobre os crustáceos, iniciando por suas características. Os crustáceos possuem 2 pares de antenas, com função sensorial e também de comunicação entre os demais crustáceos. Além disso, eles possuem apêndices locomotores, que são aquelas patinhas ali localizadas no abdômen e também no cefalotórax. As apêndices abdominais têm a função de segurar algo, especialmente os óvulos desses animais. E as apêndices que ficam localizadas no cefalotórax têm função de locomoção. Ali na região inferior, os urópodes é como se fossem a nadadeira desse animal, também com função de locomoção.
Eles também possuem mandíbulas e maxilas para a mastigação dos alimentos. Como eu disse, eles possuem cefalotórax e abdômen. Por que cefalotórax? Porque é a junção do céfalo mais o tórax do animal. E os olhos compostos, que são pendiculados, sendo assim eles podem se mover e torcer, facilitando ali a visão ao redor do ambiente, e também com esses olhos eles conseguem detectar o movimento rápido dos animais que se aproximam dele, além de muitas outras coisas. A seguir pode ser observado alguns exemplos de crustáceos: o camarão, o siri, o tatuzinho de jardim e também o caranguejo. Falando sobre a reprodução dos crustáceos, é de maneira dioica, ou seja, sexos separados, sexuada e fecundação externa. É claro que também existem alguns crustáceos que fecundam de maneira interna. A alimentação deles pode ser herbívoros, carnívoros, onívoros e saprófagos, ou seja, que se alimentam de carne e outras coisas em processo de decomposição. Algo interessante é que os camarões são conhecidos como as baratas do mar pelo fato de alimentarem do lixo localizado na região oceânica e pelo fato de se alimentarem de serem animais onívoros. Sobre o habitat deles, pode ser marinho, dulcícola, ou seja, água doce, e também terrestre, como é o exemplo do tatuzinho de jardim. Agora sobre a importância e curiosidade desses animais. São essenciais para a ciclagem de nutrientes, fundamentais para as cadeias alimentares e são fontes de renda e alimentação. Explicando a importância deles agora sobre a função deles na cadeia alimentar. Uma curiosidade que eu quero destacar é esses animaizinhos aqui, o crio, que são crustáceos menores, é uma das principais fontes de alimentação da baleia azul. Essa imagem aqui, localizada na direita, a última imagem, é um bolsão onde um conjunto de crios se localiza. E as baleias azuis sempre vão atrás desses bolsões para se alimentar desses crios. Tanto que pesquisas estimam que uma baleia azul consome entre 4 a 8 toneladas de crios por dia. Isso só destaca quão grande é a importância desses animais dentro da vida oceânica. E, é claro, a fonte de renda e alimentação para o ser humano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a aluna Giovana. Vou estar falando sobre os aracnídeos. Características: 4 pares de patas, 1 par de quelíceras e pendipalpos. O que seria quelíceras? Apêndice cefálico que forma um par de pinças venenosas. E pendipalpos são patas usadas para segurar as presas, também para o parceiro no momento da cópula. O que seria cópula? União ou ligação. Continuando, não possuem asas nem antenas. Habitat: habita ambiente quente, úmido e sombreados, dentro de troncos, embaixo de pedras. Reprodução: dioicos. O que seria dioicos? Quando os sexos se encontram separados em indivíduos diferentes, havendo indivíduo masculino e feminino. Desenvolvimento direto sem fase larval. Alimentação: alimentam-se principalmente de outros artrópodes. Exemplos de aracnídeos são aranhas, opiliões, escorpião e ácaros.
Importâncias e curiosidades. Fazem parte da cadeia alimentar. São importantes para o equilíbrio ecológico, pois controlam a população de insetos e outros pequenos animais, o que é importante para a saúde das plantas e do solo. Muitos aracnídeos possuem glândulas que fabricam venenos com finalidade de imobilizar suas presas. Então foi isso a minha apresentação. Oi, meu nome é Sara e eu estarei falando sobre os quilópodes. Os quilópodes possuem um par de antenas e seu sistema respiratório traqueal possui garras na cabeça, utilizadas para injetar o veneno nas presas, veneno que não é letal ao homem, mas causa muita dor. O corpo deles é alongado e achatado e divide-se em duas partes principais, cabeça e tronco. Um par de patas por anel ou segmento. São animais que não se enrolam. A reprodução dos quilópodes é sexuada, logo os sexos dos animais são separados. A fêmea bota uma grande quantidade de ovos. Seu habitat natural é em galerias pluviais, canalizações subterrâneas e em troncos em decomposição e lixo. Os quilópodes, a alimentação deles é à base de besouros e larvas, ou pequenos invertebrados, como ratos e pequenos pássaros. São conhecidos popularmente como centopeias e lacraias, e também temos o geofilomorfo. Estarei falando sobre a importância também dos quilópodes, controlador de pragas, venenos para fins medicinais, equilibrador natural. Curiosidades sobre ele. Algumas espécies de centopeias possuem até 191 pares de pernas. A maior espécie de quilópodes é a Scolopendra gigantea, que possui 30 centímetros de comprimento. Se uma pessoa alérgica for picada ao seu veneno, pode ter um choque anafilático. Agora eu irei falar sobre os diplópodes. Os diplópodes, mais conhecido por serem os piolhos de cobra. Características dos diplópodes. Eles apresentam um par de antenas. Seu corpo é dividido em segmentos. Os segmentos seriam cada linhazinha dessa que possui no corpo do animal. Eles também possuem 2 pares de patas em cada segmento. Porém, os 4 primeiros segmentos, os aplosegmentos, possuem apenas um par de pata. E apenas a partir do 5º segmento é que eles vão possuir 2 pares de patas, que são os diplosegmentos. Uma curiosidade importante é que diplópodes vem de 2 patas por segmento, que é uma característica marcante desse animal. Também possui um corpo cilíndrico e também fazem parte da subclasse Myriapoda ou Myriapodes, que também é a subclasse das centopeias. Agora vamos falar sobre a reprodução do diplópode. Reprodução sexuada, ou seja, existe a troca dos gametas feminino com o masculino. É uma espécie dioica, possui o macho e a fêmea. A fecundação ocorre de maneira interna. São caracterizados por ser ovíparos, ou seja, a reprodução ocorre por meio de ovos. Também ocorre o desenvolvimento direto, sem a fase larval. Como ocorre essa reprodução? O piolho de cobra fêmea possui uma abertura genital no 2º par de patas, e o macho possui uma pata modificada no 7º segmento. O macho, nesse 7º segmento, libera uma cápsula dentro da abertura genital feminina, onde é fecundada uma cápsula proteica que contém espermatozoides. Por isso ocorre a fecundação interna. Agora falando sobre habitat. Eles costumam habitar em lugares úmidos, com pouca luminosidade e embaixo de troncos e folhas em decomposição.
porque isso também ajuda na alimentação deles, porque eles se alimentam de resto de matérias orgânicas, de vegetação e decomposição. E é isso. Agora vamos falar exemplos de diplópodes. Não tem muito o que falar porque é o grupo da divisão dos piolhos de cobra. Vamos falar de importâncias e curiosidades sobre eles. São importantes para a nutrição do solo, pois também formam humus, assim como as minhocas, que nutrem o solo. Uma curiosidade é que algumas espécies chegam a ter 750 patas, que é o caso da fêmea da espécie do Ilacne plenips, que só é encontrado na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma espécie rara, que não é encontrada em outros lugares, apenas nos Estados Unidos, como eu disse. Outro fato curioso dos piolhos de cobra é que, diferente das centopeias, eles não são venenosos. Eles podem até soltar uma substância, mas o máximo que essa substância pode causar é alguma irritação na pele, uma coceirinha, que não tem nenhum risco fatal. Eles também possuem um mecanismo de defesa. Quando você chega próximo deles, eles se enrolam. É o meio deles de defesa. Assim como eles também soltam um odor forte para espantar os outros animais em volta, quando eles se sentem ameaçados. E é isso que eu tenho para falar sobre os diplópodes. Agradecemos pela atenção.